O desaquecimento da indústria e a alta da taxa básica de juros aqui no Brasil foram temas recorrentes nas discussões do 12º Fórum de Economia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct, da Educascop TV, numa parceria com a agência Lapresse. Eu converso agora com o professor da FGV e ex-ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira. O que o senhor acha desse contexto todo e agora a tentativa novamente de ajuste na economia, ajuste fiscal? O senhor acha que dessa vez vai? Então, nós estamos numa recessão muito grave. E nessa recessão nós estamos sendo obrigados a fazer um ajuste fiscal. Por quê? Porque, infelizmente, a presidente cometeu um erro em 2014, foi só lá, né, e ampliou violentamente a despesa pública, fazendo desoneração de impostos, né, redução de impostos para as empresas industriais, imaginando com isso os convenceria a investir. Não investiram, né? A renda que já estava caindo por um movimento cíclico, né, caiu mais ainda, de forma que de repente nós tínhamos um superávit primário, né, público de quase 2% do PIB, terminamos o ano de 2014 com um déficit de 0,6%. Que isso para brasileiro é uma crise fiscal, né? Porque nós aprendemos que não gostamos de inflação e não gostamos de déficit público grande. Agora, o que é importante entender é que essa crise é uma crise cíclica que vai terminar daqui a pouco. O problema é que essa crise vem em cima de uma desaceleração ou de uma quase estagnação da economia brasileira que vem desde 1990. Em 1990, quer dizer, o Brasil fez a sua abertura, que era necessária. O Brasil não era mais uma indústria infante que precisava de proteção. Mas ao fazer isto, dentro do sistema comercial brasileiro havia a neutralização da doença holandesa, ou seja, uma sobreapreciação permanente, de longo prazo, da taxa de câmbio, causada pela exportação de commodities, no caso do Brasil, minério de ferro, soja, café, né, que podem ser exportados a uma taxa de câmbio substancialmente mais apreciada do que aquela que as empresas industriais, que usam tecnologia no estado da arte mundial, precisam. Quer dizer, então, a partir disso neutralizado, as empresas industriais brasileiras passaram a ter uma desvantagem competitiva. Eu dou um exemplo. Quer dizer, vamos supor que a taxa de câmbio competitiva no Brasil é 3,60 por dólar. Hoje está 3,85. Então tá bom, né? E a taxa de câmbio, e essa é a taxa de câmbio que as empresas boas precisam. Mas a taxa de câmbio que é boa para as commodities, vamos dizer, seja 2,80. Então essa diferença de 80 centavos, 3,60 para 2,80, isso é a doença holandesa, né, que você precisa neutralizar com um imposto sobre a exportação da soja. Quer dizer, nós deixamos de fazer isso em 1990, fazendo a abertura comercial, sem perceber, né? Isso provocou uma desindustrialização profunda. Para você ter uma ideia, a participação na indústria no PIB brasileiro era de 28%. Hoje está em 9%. Quer dizer, a participação da indústria nas exportações totais do Brasil, em 1990, foi o máximo, foi 62%. Hoje está perto de 30% do total. Quer dizer, então, isso realmente reduziu fortemente o crescimento da economia brasileira, né? Nós começamos a fazer o absurdo, né? Começamos a transferir mão de obra de setores industriais, que são de valor adicionado per capita elevado, para setores primários exportadores ou para serviços de segunda não sofisticados, né? Isso é que tem que ser enfrentado. A sorte é que essa crise está pondo a taxa de câmbio no lugar, né? Mas se nós não tratarmos de termos uma política cambial firme para evitar que ela volte a se apreciar, ela volta e então o Brasil, né, vai nesse processo de crise em crise, né, crise em crise, e não volta a crescer com força como devia. Você acredita
acredita que faltou uma política para redirecionar as exportações e o Brasil passa a atender mais demandas externas, por exemplo, as commodities? A gente é um grande exportador de commodity, esquecendo dos manufaturados. Faltou uma política nesse sentido? Exatamente. A política de neutralização da doença holandesa, a política de manter a taxa de câmbio competitiva, que é a mesma coisa quase, quer dizer, isso é a política fundamental para um país como o Brasil. Para países ricos, não existe uma tendência à sobreapreciação, né? E, portanto, eles podem deixar a taxa de câmbio livre mais ou menos, porque às vezes precisa controlar também a taxa, e eles controlam a taxa de câmbio deles. Agora, no caso brasileiro, ou no caso dos países em desenvolvimento que têm recursos naturais abundantes e baratos, o que não é o caso, por exemplo, dos países do leste asiático, esses países do leste asiático, China, Coreia, Taiwan, esses cresceram muito porque tem a vantagem de quase não ter doença holandesa. Agora, a América Latina e África tem uma doença holandesa muito grave. E essa taxa de juros? Bom, a taxa de juros é um outro problema fundamental, porque o investimento que determina, que depende da taxa de juros e da taxa de câmbio. Quer dizer, e a taxa de juros no Brasil é alta há muito tempo. Isso vem de mais tempo que 1990, né? E não temos coragem de enfrentar o problema. Eu acho que existe uma lógica dentro do Brasil de que os rentistas, os capitalistas rentistas que vivem de juros, né, e aluguéis, eles têm direito a 5%, 6% de juros reais, o que é absurdo. Quer dizer, esse é um problema que nunca foi discutido, mas nos últimos 15 anos começou a ser discutido, né? Não sei quanto tempo vai ser preciso ainda para que a gente convença o povo, o brasileiro e o governo a enfrentar esse problema de forma definitiva. Houve tanta discussão e tanta dificuldade para a implementação dos ajustes e agora finalmente foi necessário até uma perda do grau de investimento para que essas discussões fossem retomadas. O senhor acredita que isso vai ser levado adiante? E é possível ver um cenário mais otimista para 2016? Eu acho que sim. Eu acho que a presidente reconheceu o seu erro, né? Colocou um ministro competente cuidando do assunto, quer dizer, e ela está fazendo um esforço muito grande, né, para obter o ajuste fiscal necessário. Quer dizer, o orçamento brasileiro é muito rígido, né? Quase todas as despesas são vinculadas. Só sobra 10%, 12% que o governo tem possibilidade de reduzir, né, por conta própria. De qualquer forma, eu acho que sim. Eu acho que ela vai conseguir fazer o ajuste e mas a economia brasileira este ano vai ser muito ruim, vai ter uma queda na produção, no PIB, de mais de 2%. Eu espero que no ano que vem as previsões das consultorias, que é novamente uma queda de mais de 1%, esteja errada, que nesse momento, graças especialmente à exportação de manufaturados, o Brasil vai ter uma situação mais confortável e vai começar a sair da crise. Muito obrigada pela sua participação tão especial aqui para a Ducascope TV. Foi um prazer. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascope TV.